Olá, muito boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos para o episódio 92. Mas antes de iniciarmos o estudo, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, ao guia deste trabalho, aos nossos guias espirituais, para que tenhamos paz e compreensão nas perguntas que vamos estudar deste livro dos Espíritos. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Vamos então iniciar. Vamos hoje para a terceira parte das Leis Morais, capítulo 4 da Lei da Reprodução, e no episódio 91 ficamos sob o tema poligamia. Hoje vamos continuar sob o mesmo tema, pelo menos nesta pergunta 700. Kardec questiona: a igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção que se devam unir-se? E o Espírito da Verdade responde: sim, por enquanto, em a natureza tem um fim. Então, aqui falamos, nesta pergunta 700, falamos sobre igualdade numérica. Eu acho que não deve ser um motivo de preocupação a quantidade de homens para que se possa nivelar com as mulheres no sentido das uniões. Deus sabe o que deve ser feito dos seus filhos do coração. A humanidade se encontra em regime de provas e expiações. E é nesse sentido que se deve existir uns mais, outros menos. Eu acho que, por exemplo, há mulheres que vêm passando por certas provas, ficam impedidas de contraírem matrimónio. Como homens destinados ao celibato por força das privações ou por a necessidade de educação espiritual. As paixões precisam ser educadas da maneira que Deus achar mais conveniente. Perdão. Não como os homens queiram. Eu acho que julgar certas situações como inconveniência é julgar a Deus, o Comandante Supremo de todas as coisas. Pois se Ele é a inteligência maior, como nos preocupamos com os seus feitos? Eu no meu modesto forma de pensar, não há homens na terra em demasia, nem mulheres em quantidade menor do que necessário e vice-versa. Tudo está programado por Deus para a harmonia de tudo. Porque aquele que não confia sofre. Quem não crê não deixa campo para dúvidas e quem ama vive dentro da própria felicidade. Pode então não haver felicidade completa na Terra, como nós sabemos, não existe. Mas nela se encontram os caminhos para o paraíso. Porque pensar, sentir um desajuste na natureza, por exemplo, a reprodução entre homens ou entre animais, é querer influenciar os mais fracos para pensarem o mesmo. Isso é falta de caridade. Pois está escrito o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Está escrito dos Romanos no capítulo 13, versículo 10. Porque tudo na vida se encontra nos lugares certos. Abençoados por Deus. O que somente falta para se entender melhor a função das leis de Deus é o nosso despertar todas as criaturas, dos seus dons espirituais, pelas mãos do tempo. Nós não podemos querer julgar o Senhor, já que a nossa capacidade é limitada. E muito limitada diante da grandeza de Deus. Porque tudo na natureza tem uma finalidade divina.
E quem orienta e assiste a tudo depois de Deus, os seus agentes, que não erram os caminhos. Quantas catástrofes já aconteceram desde remotas eras. Quantas guerras já se processaram na face da Terra, quer sejam morais, quer sejam físicas, que nas ocasiões pensavam os povos ser o fim do mundo. Entretanto, ele se encontra aí, em plena harmonia. Os homens esqueceram o perigo porque ele passou e veio a bonança pelas mãos de Deus. Tudo está sendo vigiado por quem sabe vigiar. Importa a nós outros ajudar nessa vigilância para que a nossa paz não se demore e aprendemos a fazer a nossa parte. Lembremos bem que o amor cobre a multidão de pecados. E vamos continuar sobre o tema poligamia. Pergunta 701. Qual das duas, a poligamia e a monogamia, é mais conforme a lei da natureza? A resposta do Espírito da Verdade é a seguinte. A poligamia é a lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem de se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. E sobre esta pergunta 601, a Kardec faz o seguinte comentário. Se a poligamia fosse conforme a lei natural, devera ter possibilidade de se tornar universal, o que seria materialmente impossível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz com que desaparecesse pouco a pouco. Aqui estamos a falar da poligamia. Nesta pergunta 701, é que a poligamia é uma lei dos homens. É transitória. Enquanto a monogamia sim, está mais vinculada à lei de Deus pelos processos que vêm da natureza, sendo sistema mais acertado numa sociedade mais evoluída. No entanto, com o passar dos tempos, até o próprio casamento deverá obedecer ao progresso. As leis de Deus que se mostram nas leis naturais, que dominam toda a criação. Na poligamia, há mais sensualidade do que amor. Mas com o tempo e a evolução dos sentimentos, a atração carnal passa a modificar-se e tende a ganhar dimensão diferente como o amor universal. A humanidade já mostra sinais evidentes de melhoria neste campo. Porque o rei Salomão, diz-nos a história, tinha 1000 concubinas e uma mulher legítima. O faraó Ramsés II tinha 200 mulheres e os sultões antigos não deixavam por menos. Porém, os tempos trouxeram modificações morais para essa gente e não se vê os homens de hoje nesse desregramento como no passado. A monogamia foi dominada pela força da evolução, de maneira que a sociedade passou a modificar as suas leis. A poligamia, nos dias atuais, é em muitos países proibido. E existem tendências para tal desequilíbrio, mas é fora da lei. E no exercício do que é certo que entra a renúncia obrigatória. Para depois a verdade fazer-se conhecer, é conhecida a lei do amor verdadeiro e da justiça. Quem regula e destrói leis humanas que nada têm de comum com a lei natural e eterna é o tempo. É isso mesmo, o tempo. Se o homem deseja modificar as suas leis, basta melhorar-se moralmente, que toda a mudança por dentro faz com que a natureza mude por fora. Se construirmos harmonia, certamente que a justiça nos levará para
para a harmonia. Colheremos de acordo com o plantio. A tendência do homem à poligamia nos mostra o ranço das práticas, gritando na área animal por nossos instintos inferiores. Mas se avançarmos por lei de amor, a monogamia nos acena para melhores dias, vivendo em consciência com um estado de tranquilidade que não se perturba. Compete a nós outros, procurar o mestre dos mestres, que é Jesus. Ele tem a forma divina para vivermos em paz com nós mesmos. É que tudo vibra na unidade. E se a evolução pedir para desaparecer, o casamento muda para um estado melhor que ele. A razão nos diz que devemos acompanhar a vontade de Deus e não a nossa. Tudo que evolui requer melhores condições de vida. Se os ensinamentos de Cristo se tiverem, firmado que em todos os nossos passos, não devemos ter dúvida em segui-lo, para não errarmos o caminho. E Cristo disse, assim como o testemunho do Cristo tem sido confirmado em nós. Se o testemunho tem sido confirmado em nós, não há mais dúvidas em podermos segui-lo. Ele é o nosso caminho, é a nossa verdade e a nossa vida. Se a poligamia fosse a lei de Deus, que é imutável, tornar-se-ia universal entre as criaturas, mas em se desfazendo está provado que a lei humana é transitória, que passa com o despertar das criaturas de Deus. Enquanto se ela existiu e existe em alguns lugares, mas com fortes tendências para desaparecer, teve e ainda tem algum proveito, ainda que pouco. Se não tivesse, Deus não o permitiria. A humanidade cresce e com o crescimento irão aparecer mudanças de modo que a evolução termina. O homem foi feito simples e ignorante. As leis de Deus são internas e naturais e encarregam-se de despertar os próprios homens na sequência que o tempo pode marcar em nome daquele que é a nossa luz e a luz da nossa vida. E passamos ao capítulo 5 desta terceira parte das leis morais. Vamos falar da lei da conservação. Iremos começar com o instinto de conservação e iremos ter temas como o meio de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo, e privatizações voluntárias, mortificações. Então vamos começar o tema instinto de conservação. Vamos à pergunta 702 de Allan Kardec. É lei da natureza o instinto de conservação? E o Espírito da Verdade responde: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocínio em outros. Então, falamos aqui na pergunta 702 do instinto de conservação. O instinto de conservação é a lei da natureza, agregado ria consciência. Para se defender a vida em expansão de todas as latitudes da criação, ele se manifesta maquinalmente, digamos assim, e outros já dominando o raciocínio. A própria lei da atração é em outra dimensão. A lei da afinidade é o instinto de conservação na dimensão que lhe é própria. Para conservar a harmonia, muitas coisas se encontram escondidas para aparecerem quando oportuno. É de grande importância observarmos nos animais como funcionam os seus instintos. Eles sentem o que podem comer, por onde andar, e percebem outras coisas tais as quais o homem
são ainda distraídos. É esse instinto que, por, por passar dos tempos, se ilumina com razão e no decorrer dos milénios avança em busca da intuição. Mas tudo vem de Deus. O grande foco gerador de todas as coisas e dispensor de toda a vida. O instinto de conservação move no mundo desde a mais... da formiguinha, por exemplo. Quase invisível no nosso Sol. Até às aves nos céus. A lei universal que nada deixa escapar sem proteção do pulsar dos átomos aos ninhos cósmicos. Nada se destrui por ser eterna a lei da conservação. Tudo se transforma para a maior grandeza da vida. Paulo, como homem de saber, não deixou de referir a todos os assuntos para enriquecer os valores espirituais. Vamos ler a sua fala aos Romanos, do capítulo 15, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, seguindo Cristo Jesus. É preciso compreender que tudo é regido segundo as leis universais, as leis divinas. E cada ser, digamos, evolui em seu ritmo próprio. Muitas vezes o ser humano não alcança a compreensão dessa lei universal de conservação, esse amor de Deus para com as criaturas, que em uns se expressa por instinto, outros como razão, e em outros ainda como intuição. E no mais alto com outras faculdades ainda que são inimagináveis para nós. O amor de Deus beija todos os seres pelos fios invisíveis que nos liga a Ele, pelo seu carinho. Vamos conservar também, encarnados e desencarnados, em nossos corações, a gratidão por esse ser incomparável que chamamos de Pai e por aquele que nos enviou por amor, a qual chamamos Jesus. As leis são um pouco... Estamos aqui a dar tudo bem. As leis se encontram estabelecidas na criação e são acionadas pelas inteligências em que Deus confiou a todos nós, já despertos. Poderemos cooperar nessa engrenagem divina de ajudar aquilo que devemos fazer. As abelhas trabalham em favor do homem, porque os homens não cooperam com elas, por exemplo. Os animais foram escravos dos humanos, porque estes não os favorecem mais. O ar alimenta e sustenta a vida física na Terra. E o que os homens já fizeram para a sua missão tão importante. As águas com missão idêntica, porque não fazemos mais para a sua livre circulação pelos processos da natureza. Desta maneira, o homem deve acordar e cooperar em trabalhos urgentes, porque tudo isto é em seu próprio favor. Se quem semeia, colhe. Basta isso para que possamos operar nas coisas nobres da vida. O Espiritismo é a voz da espiritualidade superior, a nos convidar para fazer tudo com perfeição. E essa perfeição nos acompanhará em todos os caminhos. Estudemos o instinto de conservação, que nele encontramos as raízes de todos os dons que buscamos, que procuramos, por evolução espiritual. E vamos à pergunta 703. Com que fim otorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Pergunta Allan Kardec. E o Espírito da Verdade responde: porque todos têm que concorrer para cumprir dos desígnios da providência. Por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver,
acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles os sentem instintamente, sem disso se aperceberem. Aqui, nesta pergunta 703, eu acho que falamos sobre a finalidade do instinto de conservação. Dos desígnios mais profundos de Deus, somente Ele é consciente. Nós estamos trabalhando sob a sua vontade, de modo que nos escapa ao nosso entendimento o porquê das suas leis. Compete aos mais inteligentes obedecer sem murmuração, sem revolta. A finalidade dos instintos é para concorrer com alguma coisa, para o grande ideal na execução das leis do Criador. Ele sabe o que faz e, como cooperadores na obra universal, Ele nos faculta essa graça pelas mãos de Jesus, nosso governador e guia de nossos destinos. Se meditarmos sobre o assunto, constataremos que o instinto de conservação é necessário para a vida, para que ela cresça e prospere, e que a força divina vá desabrochando e se modificando em novos aspectos da sua própria grandeza. Os animais, por exemplo, sentem o instinto, contudo, não percebem de onde vem. Mas a sua vontade divina sabe como ele deve operar. E é nesse labor interno dos animais que os rudimentos da consciência vão tomando novas formas e restando novos métodos de vida consciente. Todas as finalidades da lei de Deus são nobres, por tomarem sempre corpos diferentes para a maior grandeza e glória da existência do Cristo. Paulo de Tarso, quando se encontrava em certas dificuldades, pedia a Jesus, no segredo dos seus pensamentos, para ajudá-lo. Ele sempre foi feliz em todos os seus empreendimentos e ainda pedia para os seus companheiros. Vou ler, perdão, o que ele falou aos Romanos, conforme o capítulo 16, versículo 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então esta graça de Jesus nos mostra o caminho para a vida mais pura. Entretanto, não devemos pedir sem nos esforçarmos na maioria de nós mesmos, trabalhando todos os dias no alto aperfeiçoamento dos nossos sentimentos, para alcançarmos a graça de Jesus. Ainda nos falta muita sabedoria para que possamos chegar ao ponto de compreender melhor as coisas de Deus. As nossas sensibilidades vão se aprimorando, vão despertando cada vez mais pelo esforço e pela força do progresso, se assim podemos dizer. Em muitos casos nos falta o apoio da linguagem humana para expressar fielmente a verdade divina. O verbo é fraco, mas está caminhando para servir de melhor instrumento da verdade. E vamos à pergunta 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir? E o Espírito da Verdade responde: certo, e se ele não os encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão por que faz que a Terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário útil. O supérfluo não o é. Esta pergunta leva-me a pensar nos meios de viver, não é? Os meios de sobreviver foram criados por Deus para que a humanidade encontrasse o necessário para a conservação da espécie. Pode-se aqui analisar como a terra é dadivosa e boa. As sementes entregues à sua intimidade produzem frutos, sem que os homens disso participem, a não ser indiretamente. Vejamos que os pássaros não plantam e não colhem, ajustando os celeiros como os homens,
Entretanto, nunca passam fome. É assim que todos os vigentes que se espalham em todo o planeta. E se falando das algas e terras, os meios de sobrevivência são fartos. Porque onde quer que seja, onde quer que se esteja, sim, é mais correto. Isso quem faz é Deus, o Deus do amor. É o foco de luz que nos dá a vida e alimenta a todos. Se as criaturas não encontram alimentos, vestes e teto, não é porque não existirem. Que procurem e encontrarão o necessário com abundância dentro da lei feita por Deus para sustentar todos os seus filhos. Não seria seria Deus quem o fez. Se ele criasse os homens sem, contudo, prevê-los dos meios de sobrevivência, a Mãe Terra foi estruturada com a força divina para favorecer a reprodução. Ninguém consegue interromper a caridade dela com a juvada por outros elementos de natureza para com os homens. Resta saber-se que se os homens estão compreendendo essas bênçãos em seu favor. Não estão, não, pá, não. Também acho que não. É muita coisa, não. Por exemplo, cuidando das árvores, vigiando as águas e não poluindo a atmosfera. Como somos tão pequeninos ainda. A parte que lhes toca deve ser feita usando a inteligência para sem esquecer os sentimentos. Para justificar o amor de Jesus para com todas as criaturas, podemos analisar o próprio Evangelho que nos relata em Lucas, capítulo 19, versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Porque Jesus recebia os pecadores, na verdade, comia com eles, para os ensinar a não pecar mais quanto à natureza, respeitando-a em todos os aspectos. Os pecadores comiam os frutos do seu próprio pecado, sem o saberem. Quem desequilibra a natureza serve de instrumento de escândalo e sofre as consequências da invigilância. Porque nisto tudo compra o homem cuidado da vinha que Deus lhe entregou para a vida e pela vida. É necessário combater a ignorância, amando não somente os semelhantes, mas amando a Deus em tudo, como amamos a nós próprios, que o resto nos procurará, por acréscimo da misericórdia. Deus, apesar de dar os meios de conservação, dotou o homem do instinto para tal. Ele faz tudo. Nos entrega o menor trabalho que devemos fazer com alegria e amor. Aproveitemos as oportunidades, pois que elas nos levarão à paz de coração e à tranquilidade de consciência. E vamos à pergunta 705. Continuamos sobre o tema meios de conservação. Pergunta 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? E a resposta do Espírito da verdade é a seguinte: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ela emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçando a metade dos produtos em satisfazer-se as fantasias. Que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver.
Pois aqui falamos o quanto necessário, não é? Porque o necessário é o que sustenta o homem sem desperdício. É quando entra na aquisição das coisas. É quando não entra, perdão, ao contrário, não entra na aquisição das coisas o egoísmo. É quando os sentimentos são disciplinados pelo amor. Cumpre-se notar que a natureza nada deixa faltar para a alimentação das criaturas. Ela é mãe com um dispensável amor para todos os seus filhos, e Deus enriqueceu o sol com as condições indispensáveis para a multiplicação daquilo que ela produz em favor dos viventes que ela acolhe em seu seio do amor. E o Pai ama tanto os seus filhos que, acima do necessário, a terra é doadora da abundância, sempre ultrapassando aquilo que bastaria aos homens e aos animais. É assim que os habitantes do mar não reclamam mais alimentos, como os dos ares, como os da terra, a não ser os homens que violam as leis e desviam os seus celeiros. Deus dotou os homens de inteligência e eles devem usá-lo para ajudar na multiplicação dos alimentos. Hoje notamos o quanto as máquinas ajudam as criaturas no aumento da produção, e eles ainda usam inseticidas químicos que tisnam o magnetismo animal, torcendo certas leis que desequilibram a circulação vital do organismo. Não é preciso violentar a natureza. Ela sabe o seu trabalho e o faz com presteza e exatidão, para desempenhar o papel para o qual foram incumbidos em ajuda à alma, em ajudar, sim, talvez, em ajudar, sim, a alma na sua jornada, em se despertando os dons espirituais que clareiam os caminhos para Deus, libertando as suas forças e conquistando a si mesma. O limite do necessário vai até onde começa o desperdício. Então o que faz o homem passar necessidades das coisas? Não é a falta de tais ou quais alimentos, nem de vestes, é usura, é a ganância do ouro. Ele deseja ajuntar cada vez mais, esquecendo do que Jesus nos adverte em Lucas capítulo 12, versículo 20. Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens guardado, para quem que será? É que o espírito, ao passar pela vida espiritual, não leva nem o próprio corpo de carne que usou por misericórdia de Deus. E qual o resultado de tudo o que juntou? Deve-se comer para viver e não viver para comer. Deve-se vestir para viver com simplicidade e não transformar as vestes em luxo. Deve-se morar para se resguardar das intempéries da natureza e não transformar a moradia em palácios, de maneira que o apego que lhes prenda a alma mesmo depois do túmulo. Alguns países mandam-se queimar alimentos e outros produtos para que o preço corresponda à ganância. Isto é um verdadeiro crime. A natureza, pela violência com que foi atingida, revolta-se contra os homens e eles esquecem-se que violentaram a lei, se esquecem da justiça. Em Lucas capítulo 9, versículo 25, está escrito: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou causar dano a si mesmo. Ora, aqui temos a resposta para o assunto. Porque ganhar o mundo inteiro com riquezas e perder para si mesmo, perdendo-se nos labirintos da incompreensão, sofrendo as consequências dos atos que escaparam à vigilância. Deus nunca, mas nunca se esqueceu dos alimentos dos seus filhos. E vejamos se o Pai na Terra não deixa os seus filhos sem o sustento, quanto mais o Pai de todos nós.
A natureza é rica daquilo que ela sabe dar com abundância. Somente os mares têm alimentos enriquecidos para manter toda a humanidade com fartura. As águas são vivas e sabem obedecer à vontade de Todo-Poderoso. Confiemos, esperemos, trabalhemos, que a fartura virá. Penso eu. E vamos à pergunta 706. Por bens da terra unicamente se devem entender os produtos do solo? Pergunta Allan Kardec. E a resposta do Espírito da Verdade é a seguinte. O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitiva, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar neste mundo. Então aqui falamos de bens da terra. Pois, vejam, o solo é a fonte grandiosa do que necessitou o homem. No entanto, existem leis que operam nas transformações, cujos produtos as criaturas usam para o seu bem-estar. Não podemos esquecer o valor grandioso do sol, que se enriquece com a chuva, os raios solares e os ventos. Tudo isso enche a terra de bens preciosos, de modo a fazer com que ela produza com maior facilidade no campo dos valores nutritivos e confortáveis. De onde tiram a casa, os alimentos, os casais e demais necessidades que a civilização nos mostra. É a mãe da natureza que nos dá tudo isso. É da velha terra, cujo nome pronunciamos com carinho e gratidão. Essa casa de Deus muito nos serve, mesmo aos desencarnados, como oficina de trabalho e de lazer. Ela é uma escola que nos educa e instrui em variados favores de aprendizado. Tudo o que usamos no mundo das forças é ela que nos fornece. Para tudo o que precisamos no mundo espiritual para evolução e conhecimento. A Terra é a base acolhedora que nos fornece em exigências. O que queremos mais? Tudo o que vemos, sentimos, vivemos, saiu de Deus. Tudo é sagrado pela sua própria existência. Cumpre-se a nós de respeitar e trabalhar, ajudando naquilo que Deus nos propõe. Os elementos que compõem a Terra igualmente evoluem em impulso evolutivo dos homens. A matéria se intelectualiza pela intelectualidade dos homens. Se tudo veio a Deus, se tudo se irmana na irmandade dos homens e dos espíritos, não devemos querer ser o maior de todos, ser o rei da encarnação como homens. É sempre bom ter humildade. Se nós lemos Lucas no capítulo 9, versículo 48, ele diz-nos: E disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Pois é necessário que o homem compreenda que, por criança, o invejeia entende tudo o que se encontra abaixo do homem. Precisando do seu apoio, da sua ajuda. Por querer ser o maior se todos somos iguais, se tudo saiu daquele que criou todas as coisas. Usemos os bens da terra para granjear os bens dos céus. Os bens dos céus são internos. E os bens dos céus são o amor e a caridade, a paz de consciência e o perdão que nos ofenda e nos calunia. Nós temos que ajustar os nossos sentimentos na pauta do amor que Jesus Cristo nos ensinou e viveu entre os homens. Nós queremos progredir, temos que nos libertar das coisas inferiores. Não nos podemos esquecer de nos educar, porque pela educação abrimos canais para o saber.
No entanto, quando de posse essas qualidades, que possamos pedir a Deus que nos ajude a usar os seus bens imperecíveis do Espírito. Se não devemos nos apegar aos bens da terra, certamente não nos devemos apegar egoisticamente aos bens do Espírito, usando todos eles para a fraternidade universal como sendo tudo de Deus, por amor à grande casa da luz. E vamos à pergunta 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência e ainda quando os cerca a abundância? E que se deve atribuir isso? Pergunta Allan Kardec. E os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem a si mesmos, buscar e achareis. Essas palavras não querem dizer que para achar o que se deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar entre os obstáculos que, muito a muito, são simples meios de que se utiliza a providência. Peço perdão. Se utiliza a previdência para experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Isto também se viu na pergunta 534. Mas Kardec faz um comentário sobre esta pergunta. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçou-se, porém, é convir que, a tal respeito, muito ainda lhes resta saber fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver, que possa queixar-se de lhes faltar o necessário, a não ser por culpa própria. A desgraça para uns provém enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traça. Então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos alganam ao sol, mas com a condição que cada um ocupe o seu e não dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos efeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser cego, para não se reconhecer o progresso que por esse lado tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas a filantropia e a ciência, não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e o malgrado ao crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram, é o objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde fugiem. Por toda a parte, a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se acha chegando à perfeição, ou não, certamente, mas o que já se fez deve prever o que com perseverança se logrará conseguir, se o homem nos mostrar avisado para conhecer a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não utopias que o levam a recuar, em vez de fazê-lo avançar. Um importante comentário de Allan Kardec a esta pergunta 707, onde falamos aqui da abundância, não é? Pensemos corretamente. A abundância sempre nos cerca por todos os lados e em todas as partes. No entanto, se necessário também, porque
por vezes não será. Não necessário se faz que procuremos o que precisamos em certos lugares. Cabe a nós entregar-nos ao trabalho honesto para cumprir o que Jesus disse para todos os homens: buscai e achareis. A abundância existe, mas é preciso que seja procurada. E depois, nos nossos domínios, saber usar à medida das nossas necessidades. O egoísmo dos homens resulta em entrave para toda a terra. As grandes nações, por incrível que pareça, acumulam alimentos, vestes e instrumentos de guerra, enquanto morrem de fome milhares de seus irmãos em toda a parte do mundo. A belicosidade assanha os povos, e quando a guerra não vem por ordem natural das coisas, os dirigentes das nações a provocam para que o comércio se ative e as nações menores se amedrontem. A miséria que se espalha no mundo é falta exclusivamente do Evangelho no coração de todas as criaturas. São muitos estudiosos do Evangelho teóricos, mas poucos que vivem os seus ensinamentos, procurando exemplificar as verdades internas. Tudo existe em abundância, visando manter o equilíbrio de todos os povos. O que basta é pôr em vigilância dos próprios homens, e o que falta. Deus deu às criaturas todos os meios para encontrarem a própria felicidade, convertendo em conquista, mas os homens ainda não entenderam as suas bênçãos. Contudo, o Senhor não desespera com indolência dos seus filhos. Ele espera e espera quanto mais tempo for necessário, a fim de que as almas acordem ante a luz da liberdade espiritual. O Espiritismo surgiu na Terra para ensinar aos homens o bem viver. O Espiritismo mostra todas as diretrizes do amor, mas a humanidade as recua. Por lhes faltar maturidade, que corresponde à assimilação das luzes para o coração. Existem dois tipos de alimentos no mundo, o material e o espiritual. O princípio somente é conhecido, o material, e todos o buscam. No entanto, o espírito preparado interessa-se pelo alimento espiritual, pois servindo dele nunca mais terá fome ou sede. Eu vou ler João, evangelista, que serve de instrumento de Deus, no capítulo 4, versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aqui o mestre refere-se à água que a samaritana bebia do poço da terra e adianta acrescenta Jesus: além, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pois aqui, a água de Jesus é a água da vida. É o alimento interno e mais ainda, quem a tomar nele encontrará uma fonte que jamais secará. Em todos os lugares em que sejamos, aí se encontra em abundância. Não obstante, é preciso que procuremos com honestidade e com amor. Deus não iria criar seus filhos para deixá-los passar necessidades. A fonte da nutrição em todos os planos da vida é muito maior do que se pensa ser. Infelizmente, até mesmo muitos espíritas bem encaminhados para a verdade ignoram ou se fazem ignorar muitas fontes que o progresso nos ensina e encaminha de modo a mostrar a grande esperança. Entendemos que a felicidade não pode ser doada. A parte que toca a alma deve ser conquistada pelo esforço próprio, como sendo o salário do trabalhador. Está chegando o momento dos canhões recuarem e serem transformados em instrumentos de lavoura, não mais servindo à violência, em matanças que o amor não aprova. Quando falamos de canhões, eu estou a referir aqui a todas as armas de morticídio. Quando falo em orar e vigiar, é pedir a Deus com sinceridade a paz, mas vigiar no trabalho incessante do bem comum.
E hoje vamos ficar pela pergunta 707. Voltarei em breve para a pergunta 708 e aí será o episódio 93. Mas antes de despedirmos o estudo deste episódio 92, quero agradecer ao nosso Mestre Jesus. Agradecer a todos que me vão ouvir. Agradecer aos meus guias. Agradecer ao mentor deste trabalho. Pela paz, pelo amor, pelo discernimento que tivemos durante este estudo. Jesus, fica connosco em nossos corações agora e sempre. E que assim seja. Obrigado. Voltarei dentro de pouco tempo. Dentro de poucos dias mesmo. Para o estudo do episódio 93. Continuação de boa semana para todos vós. Acreditai, Jesus, orai e vigiai. E teremos sempre Jesus ao nosso lado. Um bem-aja para todos.